Ei, já imaginou a incrível jornada que levou a Lamborghini e a Ferrari a se tornarem as gigantes bilionárias que conhecemos hoje? Pois é, muita gente não faz ideia de que antes de dominar o mundo automobilístico, essas marcas enfrentaram origens humildes e desafios que as conduziram a uma lendária disputa de intriga e poder. No meio disso tudo, nos deparamos com algumas curiosidades fascinantes, como o fato de a Lamborghini não se limitar apenas à produção de supercarros, ou de que a Ferrari, que conhecemos hoje, nem sempre teve essa mecânica poderosa em seus motores. E nessa viagem pelo passado, vamos explorar de perto a fascinante história dessas duas marcas, que embora hoje sejam desejadas pelo mundo todo, já enfrentaram passados obscuros e reviravoltas inesperadas, mas que resultaram em um presente glorioso para as marcas e um crescimento astronômico ao longo dos anos, levando a se tornarem duas das maiores superpotências automobilísticas de todos os tempos. Ferruccio Lamborghini, o visionário por trás do icônico touro italiano, nasceu em 28 de abril de 1916, em Renato di Cento, imerso nos vinhedos de seus pais, Antonio e Evelina Lamborghini. Desde jovem, sua fascinação por motores era evidente. Passava horas experimentando os equipamentos agrícolas do pai, absorvendo cada detalhe e compreendendo intuitivamente o funcionamento complexo das máquinas que movia a vida no campo. Aos 14 anos, determinado a seguir sua paixão pela mecânica, Ferruccio partiu para Bolonha em busca de oportunidades. E sem muitas opções por conta da sua idade, aceitou ocupar a vaga de aprendiz em uma pequena oficina local. Sua habilidade natural com máquinas logo se destacou, e em tempos mais tarde, durante a Segunda Guerra Mundial, viu uma oportunidade de aprimorar suas habilidades, servindo como mecânico no exército italiano, e assim ganhar experiências valiosas com veículos militares. Após a guerra, ele retornou à sua terra natal e estabeleceu sua própria oficina, onde consertava carros, motos e caminhões. Com isso, sua reputação cresceu rapidamente e se destacou pela qualidade e eficiência de seu trabalho. Desde então, Ferruccio não parou por aí. Em 1947, aos 31 anos, deu início à sua jornada empreendedora, ao fundar sua própria empresa. Com apenas 3 outros mecânicos e um capital inicial de apenas 2.000 libras, ele decidiu embarcar em uma visão ousada: construir tratores menores, mais potentes e mais acessíveis. Ferruccio estava confiante de que seu banco investiria em 1.000 unidades se conseguisse construir um trator com metade do tamanho, o dobro da potência e metade do custo dos modelos já existentes na época. E na busca para construir sua primeira criação, Ferruccio, com pouco capital e muita sabedoria, observou que após a guerra, o Estado italiano reuniu em campos fechados muita sucata, resultante das sobras do material bélico. Essas sucatas era vendida a peso para quem estivesse interessado. Com essa visão em mente, Ferruccio elaborou um plano para aproveitar esses materiais e dar vida ao seu projeto. E assim ele visitou um desses depósitos de sucata, selecionou cuidadosamente o material necessário e, com engenhosidade, construiu seu primeiro veículo, um híbrido entre trator e automóvel de velocidade lenta, que ele mesmo batizou de Carioca. Embora o projeto inicial tenha sido um sucesso, Ferruccio sabia que para alcançar um público mais amplo, precisava elevar o padrão de qualidade. Foi aí que ele começou a fabricar, do zero, seu próprio Carioca novo, com acabamento superior e planejando vendê-lo por todo o país. Meses depois, em 1948, o Carioca foi lançado e rapidamente se tornou um sucesso de vendas em toda a Itália, graças à sua inovação e eficiência. Esse êxito impulsionou Ferruccio a abrir uma segunda empresa, a Lamborghini Trattori. Com a contratação de novos trabalhadores e a compra de uma fábrica, a empresa decolou, produzindo tratores de alta qualidade que conquistaram não só a Itália, mas toda a Europa. Enquanto a Lamborghini Trattori expandia suas operações, Ferruccio reinvestiu com sucesso os lucros obtidos com a venda de tratores em novos empreendimentos. Aos poucos, ele transformou um antigo sonho em realidade, inaugurando uma fábrica de aquecedores a óleo e consolidando seu status como um homem de negócios visionário.
Nesse patamar, o império de tratores já estava prosperando e Ferruccio era um empresário bem-sucedido, com considerável riqueza, desfrutava de uma vida de alto padrão e era frequentemente visto dirigindo carros de modelos caríssimos, como a Mercedes 300S. Além disso, ele também era grande admirador da Ferrari, uma das maiores companhias de supercarros do seu país, e possuía vários esportivos da marca em sua garagem. No entanto, ele ficava frustrado com os frequentes problemas mecânicos que seus luxuosos carros apresentavam, especialmente na embreagem. Certo dia, já aos 45 anos de idade, Ferruccio observou atentamente com seu espírito mecânico que poderia solucionar o maior problema que enfrentava com suas Ferraris. Com o coração cheio de determinação, Ferruccio Lamborghini se dirigiu até uma das fábricas da Ferrari para confrontar Enzo pessoalmente. O ambiente impregnado de história e motores rugindo não intimidou Ferruccio, pois sabia que ali estava prestes a mudar o curso da indústria automotiva. Ao entrar na fábrica, Ferruccio foi recebido pelo engenheiro-chefe, Enzo Ferrari. E sem rodeios, Ferruccio expôs os problemas recorrentes das embreagens em suas Ferraris e propôs uma parceria entre Ferrari e Lamborghini para criar os melhores carros do mundo. No entanto, a resposta de Enzo Ferrari não foi acolhedora. Com uma arrogância inabalável, ele menosprezou Ferruccio, sugerindo que um fabricante de tratores não tinha autoridade para criticar as máquinas da Ferrari. Com todo respeito, as suas embreagens não fazem jus aos seus carros. Se considerar uma parceria, Ferrari e Lamborghini, vamos fazer os melhores carros do mundo. Volte para os seus tratores, fazendeiro. Essas palavras cortantes atingiram Ferruccio em cheio, mas ele não se deixou abalar. Ferruccio sabia que ali, naquele momento tenso, residia uma grande diferença de empreendedorismo entre ele e Enzo. Enquanto Enzo estava mergulhado em sua paixão por motores e corridas, Ferruccio tinha uma visão mais ampla, mais voltada para o sucesso comercial e para a satisfação do cliente. Apesar da resposta fria de Enzo, Ferruccio não desistiu. Ele saiu da fábrica com uma ideia que mudaria para sempre o setor automotivo. Era o momento de transformar a frustração em inovação, de criar algo que desafiaria as próprias fundações da indústria. E assim, com confiança e uma determinação inabalável, Ferruccio Lamborghini voltou para casa com uma ideia audaciosa, que mudaria o mundo dos supercarros para sempre. Após o doloroso confronto com Enzo Ferrari, onde suas preocupações foram descartadas com desprezo, Ferruccio Lamborghini sentiu-se impulsionado a provar seu valor de maneira definitiva. Em 1962, decidido a desafiar a hegemonia da Ferrari, Lamborghini tomou uma decisão audaciosa: criar sua própria montadora de carros de luxo. Estabelecendo-se em Santa Agata Bolognese, a poucos quilômetros da sede da Ferrari, Lamborghini reuniu uma equipe de engenheiros e designers renomados, inclusive alguns que haviam trabalhado na própria Ferrari. Com uma determinação feroz, eles começaram a trabalhar no desenvolvimento do que seria o primeiro carro da Lamborghini. Ferruccio, aos 48 anos de idade, lançou seu primeiro carro, o Lamborghini 350 GT, em 1963, e foi um sucesso instantâneo. Isso porque o carro era equipado com um poderoso motor V12 de 3,5 litros. O modelo foi muito elogiado e ficou marcado na época por trazer potência, desempenho e um lindo design inovador. Mas foi com o lendário Miura, lançado em 1966, que a Lamborghini consolidou seu lugar entre os grandes nomes da indústria automobilística. O Miura, com seu motor V12 de 4 litros e uma velocidade máxima de mais de 280 km por hora, foi aclamado como um dos carros mais belos e poderosos já produzidos. Além disso, seu nome traz uma ligação direta ao espanhol Eduardo Miura, um conceituado criador de gado bravo da Espanha. O visionário era bem ousado no marketing, pois sempre associava seus carros como um touro bravo. Curiosamente, o touro que persiste até hoje na marca foi escolhido em homenagem ao signo de Ferruccio Lamborghini, que era do signo de touro. Essa escolha simbólica reflete não apenas a personalidade forte do fundador, mas também a determinação e a força que ele queria que sua marca transmitisse.
A rivalidade entre Ferrari e Lamborghini só se intensificou com o tempo, resultando em uma série de carros icônicos que se tornaram símbolos dessa disputa acirrada. Enquanto a Ferrari representava a tradição e o prestígio, a Lamborghini encarnava a inovação e a ousadia. Assim, Ferruccio Lamborghini estava embarcado em uma jornada que desafiava os paradigmas da indústria automotiva. Seus carros de luxo não apenas rivalizavam com os da Ferrari, mas estabeleciam novos padrões de design, desempenho e tecnologia. Apesar do sucesso fulminante ao longo dos anos, a década de 1970 se revelou uma montanha-russa para a Lamborghini. Em meio a uma crise financeira global e à instabilidade do mercado automotivo, Ferruccio Lamborghini viu sua empresa enfrentar tempos sombrios. A crise subiu os preços dos combustíveis e atingiu em cheio a indústria automobilística italiana, resultando em um impacto direto na marca. E as dificuldades financeiras se acumulavam, deixando Ferruccio desanimado diante do futuro incerto de sua empresa. Em 1972, Ferruccio Lamborghini tomou uma decisão surpreendente diante da situação precária da empresa que havia fundado. Desanimado, ele optou por vender suas participações por cerca de 20 milhões de dólares. Por volta de 1973, Ferruccio Lamborghini também vendeu a Lamborghini Trattori para outro fabricante italiano de tratores. As vendas das empresas representavam, para Ferruccio, um alívio diante das pressões financeiras e das incertezas sobre o futuro das empresas Lamborghini. Apesar da venda, a Lamborghini continuou a produzir novos modelos, como a controversa Lamborghini Silhouette e o icônico Diablo, com suas portas que se abriam para cima. No entanto, as mudanças de propriedade e os altos e baixos do mercado tornaram o futuro da marca incerto. Nos anos seguintes, a Lamborghini passou por várias mãos, desde os irmãos franceses Mimran até a Chrysler e um conglomerado indonésio. Cada nova proprietária buscava revitalizar a marca e reerguê-la das cinzas. Mas os desafios persistiam. Greves, crises financeiras e mudanças constantes de direção marcaram essa época turbulenta para a Lamborghini. Foi somente com a aquisição pela Audi, pertencente ao grupo Volkswagen, que a Lamborghini encontrou estrutura sólida e eficiente para prosperar. Sob os cuidados da Volkswagen, a marca italiana finalmente começou a recuperar sua posição no mercado de carros esportivos de luxo, marcando assim o início de uma nova era de sucesso e inovação para a lendária fabricante de supercarros. Além disso, sob o comando da Audi, a Lamborghini ampliou suas categorias de veículos para atrair uma gama mais ampla de compradores, mantendo a exclusividade e o prestígio que sempre a caracterizaram. Um marco importante nessa nova fase foi o lançamento do Murcielago, em 2001, no Salão de Frankfurt. O super esportivo foi extremamente bem recebido e sinalizou o início de um renascimento para a Lamborghini. O sucesso do Murcielago abriu caminho para outros modelos icônicos, como o Gallardo, o Aventador e o Huracan. Esses carros não apenas fizeram grande sucesso, mas também ajudaram a consolidar a reputação da Lamborghini como fabricante de supercarros de luxo. Em 2015, a Lamborghini alcançou um feito notável, vendendo mais de 3.000 carros, um salto significativo em relação aos anos anteriores. Outro marco em 2016 foi o lançamento da Lamborghini Centenário, uma edição especial criada para celebrar os 100 anos do nascimento de Ferruccio Lamborghini. O modelo limitado e exclusivo simbolizou respeito e homenagem ao legado do fundador. Já em 2018, a Lamborghini deu um passo ousado ao entrar no mercado de SUVs, com o lançamento do Urus. Essa aposta revelou-se extremamente bem sucedida, tornando-se o modelo mais vendido da história da Lamborghini. Hoje, a Lamborghini segue investindo em inovação e desenvolvimento, garantindo que seus modelos permaneçam na vanguarda do design e da performance. Com a combinação de tradição e modernidade, a marca continua a cativar e inspirar, perpetuando o legado de Ferruccio Lamborghini. A trajetória de Ferruccio Lamborghini nos ensina muito sobre resiliência, inovação e a busca incessante pela excelência. Mesmo diante das adversidades e das crises que enfrentou, Lamborghini nunca desistiu de sua visão e paixão. Ele não apenas criou carros esportivos, ele construiu um legado que continua a inspirar até hoje. Talvez você não esteja pensando em criar uma fábrica de supercarros, mas com certeza já passou por alguma situação em que pensou que poderia fazer algo melhor. E essa é a essência do espírito empreendedor que Ferruccio nos deixa como lição. Seja qual for a crise que você esteja enfrentando, aproveite o tempo para aprender algo novo, aprimorar suas habilidades ou até mesmo planejar um novo negócio. O importante é usar esses desafios como combustível para se fortalecer e se preparar para o futuro.
E se você chegou até aqui, dê uma olhada nos links na descrição. Eles podem ser um ótimo ponto de partida para você que deseja transformar seus próprios desafios em oportunidades. E não esqueça de deixar seu like e compartilhar com um amigo essa inspiradora jornada de sucesso. E se ainda não é inscrito, se inscreva aqui no canal e ative o sininho para não perder nenhum dos nossos conteúdos. Até o próximo vídeo e um grande abraço!